Nesta minha fala, eu irei retomar uma problemática, um conjunto de questões que procuram articular a dimensão ambiental, dimensão ecológica, com a inteligência artificial, mas de uma forma, creio eu, um pouco mais sistemática daquela que a professora Iracema colocou. Aliás, ela foi muito boa a colocar questões, que é a da inteligência artificial. Inteligência artificial que está hoje subjacente ao que ela referiu a propósito de Big Data ou de algoritmos, os quais, inclusive, para além de avaliarem, também decidem igualmente prevendo o futuro e decidindo em função do futuro. Nisto, estarei retomando uma pesquisa minha, já um pouco mais antiga, a qual resultou num artigo que publiquei primeiro na Índia no final de 2017 e depois no Brasil, na revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, que tinha que ver com a articulação entre a pegada ecológica e a pegada digital, explicando como o controle inerente à limitação da pegada ecológica faria aumentar a pegada digital e, consequentemente, os riscos para a privacidade e a proteção de dados dos cidadãos. Desta vez, irei focar-me mais em questões relacionadas com a inteligência artificial. E, falando de inteligência artificial, considerei necessário que ficássemos todos com uma delimitação precisa do que há a entender por inteligência artificial, mais ainda nestes contextos. Isto porque esta temática está, em grande medida, contaminada pelas ideias que se tiram da literatura de ficção científica ou do cinema, ou de seriados de Netflix, pensando até nos mais jovens. Ora, um grupo independente de peritos de alto nível para a inteligência artificial foi nomeado em 2018 pela Comissão Europeia, pelo Executivo da União Europeia, produziu em 2019 as denominadas orientações éticas para uma inteligência artificial de confiança, as quais foram recebidas, foram assumidas por uma comunicação da Comissão Europeia de há pouco mais de um ano, de abril de 2019. Aumentar a confiança numa inteligência artificial centrada no ser humano. Ora, por favor, sigam-me. O que é que temos aqui? Sistemas de software, sobretudo, concebido por seres humanos que receberam um objetivo complexo, não trabalham no sentido de alcançar uma finalidade única, fixa, que atuam na dimensão física ou digital. A dimensão física, pensaríamos em robôs. Percepcionam o seu ambiente, têm a possibilidade de, através de sensores, captar dados e interagem. Racioonam, processam informações e, mais ainda, decidem quais as melhores ações. A questão depois é de avaliar se estaremos diante de sistemas de apoio à decisão subordinados aos humanos ou sistemas totalmente autónomos. Eu não irei entrar, a não ser que peçam, e terem nesse caso o maior gosto,
nas fontes brasileiras, mas neste momento uma das tristezas que me acompanham consiste no facto de a Lei Geral de Proteção de Dados, que em parte irá entrar em vigor nas próximas semanas, não garantir que as decisões finais são sempre humanas. Bom, inteligência artificial. E o que é que temos numa base tecnológica a qual tem de ser cardinal para nós, juristas, para nós, técnicos do direito? Temos aqui a confluência de várias tecnologias, da Big Data, da possibilidade de reunir, acumular dados de muitas diferentes naturezas, de armazenamento na nuvem, permite exatamente essa acumulação a partir de centros de dados, podem estar inclusive disseminados geograficamente, o que supõe ligações de banda muito larga, e também de dados obtidos pelos sensores presentes em dispositivos, como até, aliás, desde geladeiras, a automóveis, a portarias de prédios, bom, até cafeteiras hoje. E além disso, há algoritmos de inteligência artificial que mexem com o conjunto das tecnologias. Até porque nós não estaremos exatamente diante da ativação de força bruta computacional. Se, entretanto, conseguirmos ter computação quântica para além das singularidades, e sim, já teremos uma nova mudança de paradigma, e quase tudo o que falarei a seguir poderá ficar obsoleto. Bom, e esses algoritmos de inteligência artificial, assentes em várias tecnologias ou conhecimentos de base matemática, há mais de 20 anos, mas bem mais de 20 anos, que pensamos em termos de redes neurais que emulam o funcionamento da mente humana. Hoje também pensamos em termos de máquinas de vetores de suporte ou de regressão logística. E também as várias formas do machine learning, do aprendizado de máquina, que nos cria problemas extras, ou melhor, problemas extras será mais adequado dizer que repropõe e reforça os problemas que já tínhamos com as redes neurais. Passam pelas chamadas black boxes, seriam caixas negras, isto porque nós, humanos, não temos uma percepção perfeita do modo como os algoritmos de aprendizado de máquina captam informação e, através do modo como vamos copiando, hoje estamos mais nessa linha, vamos copiando o modo como uma criança aprende, nós vamos ensinando. Mas tenham sempre em atenção o seguinte: tudo isto, neste aprendizado, tudo isto depende muito da quantidade da informação e da qualidade da informação. Antecipo desde já que problemas se colocam fortemente, como o da manutenção e inclusive do reforço das discriminações, colocam-se logo neste momento. Isto porque os algoritmos de inteligência artificial são, por natureza, amorais. Isto é, não seguem nenhum padrão valorativo. Senão aqueles padrões para os quais for programada.
Isto é, se for programado o algoritmo programado e educado, no sentido de alcançar objetivos, e um único objetivo, ele fará isso. Mas fará isso a qualquer custo, e qualquer custo, inclusive a custo humano. E não vou entrar aqui em dimensões literárias ou de cinema, como as leis, as regras do Asimov, porque mesmo uma regra que diga não farás mais mal a humanos, mesmo essa terá que ser programada. Não surge por natureza. Não há uma moral impressa no algoritmo. Como provavelmente também não haverá no ser humano quando nasce. De qualquer modo, também, pensem que qualquer sistema de inteligência artificial, e pensemos depois num contexto de proteção, promoção do meio ambiente, e mais ainda dos territórios urbanos, territórios rurais, áreas ambientalmente protegidas, sensíveis, funcionam sempre em função de redes de sensores e ativadores, conectados através destes sistemas que temos estado falando. E a grande virtualidade destas tecnologias é a questão de detectarem, permita, micropadrões, muito antes que qualquer outra tecnologia, de base estatística. Eu exemplifiquei no slide com a mineração de dados, o data mining, que permite encontrar pequenas incongruências. Pensarmos em sensores colocados aí, no Brasil, punhamos na Mata Atlântica, conseguiriam, por exemplo, detectar uma perda de árvores maior num espaço de 50 metros quadrados do que seria o comum. O que permitiria ativar um alerta e levar a que biólogos e outros técnicos ambientais se deslocassem no local ou trabalhassem através de satélite ou drones para identificar o problema e eventualmente superá-lo. Ver até que ali há um problema de proximidade de uma estrada, havia uma vereda, houve alguém que montou ali um barraco perto, mas isso numa escala muito micro e também em tempo real. Finalmente, tenham sempre presente que estas tecnologias possibilitam enormes otimizações. Dispêndio mínimo de energia para obter o mesmo resultado. Comparativamente, pensem na diferença entre uma lâmpada de incandescência, como tínhamos há 10 anos, e uma lâmpada LED. Para a mesma quantidade de luz, gastam muito menos energia, otimizam a energia. O mesmo podemos pensar otimizações de recursos. Para terem assim uma ideia muito simples, mas muito simples. Lixo. Recolha de lixo num município. Se forem colocados sensores e sensores com alguma sensibilidade, por exemplo, a vetores orgânicos. Toda a manhã ou à noite, quando os caminhões do lixo saem das instalações da prefeitura, o sistema pode traçar, otimizando, seguindo algoritmos desenvolvidos pela investigação operacional, a pesquisa operacional, saber a que
a que regiões da cidade têm que ir primeiro, pelos percursos mais curtos, e saber, por exemplo, se há resíduos orgânicos que precisam de ser tratados com prioridade, que estejam num determinado local. Bem, seria absolutamente impossível traçar aqui o que tem sido a ação da União Europeia em matéria ambiental, sobretudo desde final da década de 60, início da década de 70 do século XX, obviamente, quando as questões ambientais começaram a surgir. Eu estou assim, com alguma até ternura, porque durante alguns anos lecionei numa graduação em Engenharia do Ambiente uma disciplina de políticas e direito europeus do meio ambiente. Mas há menos de um ano, a Comissão Europeia, com a nova presidente, a senhora Ursula von der Leyen, pôs acima da mesa o que seria o European Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu. Na linha também do que nos Estados Unidos se pensa em termos de Green Deal. E a ideia aqui é de não só, mas principalmente responder aos desafios das mudanças climáticas, de transformar a economia da União Europeia explicitamente para um futuro sustentável. Bom, a dimensão ambiental já está nos tratados. Aliás, desde o Ato Único Europeu em 1986, que assim é, mas pareceria estar no centro das demais políticas públicas na União Europeia. Rapidamente, isto é mais uma transcrição do que uma síntese. O que é que temos aqui? Importante, e já veremos como é que isto cruza com a inteligência artificial. Aumentar a ambição da União Europeia em matéria de clima, quer dizer, objetivos que seriam para 2030 ou 2050, pretende-se antecipá-los, fornecer energia limpa, segura e a preços acessíveis, transição energética, conseguir que a Europa se liberte da dependência do carvão, não tanto do petróleo, mas de carvão e da energia nuclear, indo designadamente no sentido do solar, do eólico, inclusive do eólico em plataformas marítimas ao largo, mas também de algo que se hoje começou a falar bastante, que é a transição para uma economia do hidrogênio, mobilizar a indústria para uma economia circular e limpa, reduzindo ao máximo os resíduos e obrigando a que os produtores apostem na durabilidade e não em obsolescências quase imediatas. Não pensar que se compra até um eletrodoméstico que é para durar 2 anos, 2 anos, que é o prazo mínimo da garantia legal, mas que depois disso será para botar no lixo e comprar novo. Aliás, entram aqui questões tão prosaicas, mas tão importantes ambientalmente, como a da reparabilidade. O que for produzido puder ser reparado, continuar a ser usado por mais anos, e não que existam, sem existirem
obstáculos, quer técnicos, quer até jurídicos, a essa reparabilidade. Também a questão da renovação, da construção ambientalmente, com base em padrões ambientalmente relevantes, no que toca designadamente ao isolamento térmico, à eficiência térmica. A questão da mobilidade, sim, da mobilidade, apostando ainda mais no transporte elétrico. Aliás, desde há meses que estou até com um automóvel híbrido. Reformar a política agrícola comum, em que é usada em português a metáfora do prado até ao prato. It's from the field to the fork. Em inglês pensam no garfo. Nós, para dizer prado, prato, para fazer assim, tem um jogo de linguagens. Aqui também temos não só questões de obviar ao desperdício alimentar nos sistemas de distribuição, de armazenagem e distribuição. Eu sei que no Brasil esse é um dos maiores problemas. Entre as fazendas e as cidades, entre as fazendas e os portos, uma grande parte da produção se perde e já se deram todos os insumos, já o impacto ambiental já foi, mas o retorno é mínimo. E depois também pensar em termos de agricultura inteligente. Eu tenho vindo também a estudar e a publicar, recentemente publiquei em Itália, está por dias para sair, aliás é o mesmo texto na Espanha, e espero também que volte aí no Brasil. Que é a questão de ir além da agricultura de precisão, aquela que limita ao máximo a utilização da energia e dos insumos. Já voltaremos a esse ponto, dos insumos designadamente no que se refere a agrotóxicos, mínimo, rega por goteio, poupando água, e que os agrotóxicos correspondam o mínimo possível para a produção daquela planta. O que também favorece os produtores. Porquê? Porque poupam grande parte dos insumos. Também a questão da preservação e recuperação de ecossistemas e biodiversidade. E ainda a ideia desta ambição de poluição zero e um ambiente livre de substâncias tóxicas. Bom, mas se nós pegar depois no detalhe do Pacto Ecológico Europeu, encontramos isso mesmo. Mas eu já fui antecipando. Infraestruturas inteligentes, incluindo redes elétricas inteligentes capazes de redirecionar os fluxos e diminuir os consumos, evitando perdas de rede. Também na indústria, a questão de maximizar o impacto das políticas em matéria de mudanças climáticas e de proteção. Monitorar a poluição, sempre, todas as poluições, que é possibilitado pela difusão de sensores com alertas imediatos, que conseguem também encontrar os tais micropadrões, nem que seja só numa única usina ou num departamento de uma usina. Por exemplo, pode estar aquela máquina a não funcionar em termos ideais, aumentando o dispêndio de energia e ao mesmo tempo com mais influentes ou até com produção imperfeita que levaria à necessidade de destruir o produzido por não corresponder a padrões qualitativos necessários para o mercado, sempre com a ideia de otimizar recursos naturais e energia. Sistemas inteligentes de gestão de tráfego, sim. Semáforos inteligentes. Articulação também em função precisa e em tempo real da demanda em transportes públicos.
Hoje é muito comum chegar a um ponto de ônibus em Lisboa e dizer o próximo ônibus chega daqui a X minutos e tem vaga. O que é que isso significa? Que aquela pessoa irá esperar menos, mas poderá, sabendo que aquele ônibus não tem, para onde quer ir não tem vaga, mas há um outro que também dá para o seu destino e ainda tem vaga. Penso, já falei aqui bastante nos insumos de energia de agrotóxicos na agricultura e a questão também do desperdício. Desperdício nas redes de distribuição, o que também se pode obter através de inteligência artificial. Nos ecossistemas de biodiversidade é a questão de monitorar florestas. Monitorar mares, incluindo em profundidade, e monitorar rios e águas interiores. Não sequer estou pensando só perante situações com efluentes tóxicos, mas poderá, tendo inclusive a ver com a qualidade da água ou com a fauna e a flora em cada troço de rio, ou, pensar agora mais no norte do Brasil, dos igarapés, e também pensando no monitoramento de espaços naturais protegidos. Pensar que hoje, e aliás, ainda ontem li um artigo muito preocupado, porque mas tinha que ver com a África. Com o Covid-19, o ecoturismo, o turismo ecológico, estava quase em zero e uma série de comunidades tradicionais precisam da receita da renda do ecoturismo para eles próprios viverem e para preservarem o meio ambiente. Já havia situações de, por necessidade, animais selvagens e também serem caçados para comer, e também árvores derrubadas para lenha, porque as pessoas deixaram de ter dinheiro para comprar acho que de botijão de gás. E depois também a questão sempre de monitorar fontes de poluição e também, inclusive, aliás, um aspecto muito interessante, permitam ainda que fale, que é a questão também de novas fontes de poluição ou novas formas de poluição, como a dos microplásticos. Também o que é possível com sensores próprios. Bem, e isto cruza com o livro branco sobre a inteligência artificial. O livro branco já vai um passo à frente, porque em linguagem diplomática, o livro branco já corresponde a um ponto da situação por parte das instituições, neste caso da Comissão Europeia, e na sequência de uma consulta pública que foi aberta logo a seguir. O livro branco é 19 de fevereiro deste ano, que iria durar até o início de maio, mas devido à pandemia foi prorrogada até meados de junho. Ora, no livro branco, o que temos é este objetivo de um ecossistema não estamos pensando apenas no ecossistema em sentido ambiental, mas de uma aproximação, de uma consideração holística da sociedade europeia, aliás, em linha com essas referências à sociedade de informação da professora Iracema. Ideias de, para além da competitividade global futura, ainda que a Comissão Europeia, em linha com todo um conjunto de decisões anteriores, a Comissão Europeia até assuma que a Europa até renunciará a uma maior competitividade com a China e com os Estados Unidos, que serão os outros players, os outros jogadores no mundo atual, os mais relevantes, porque não está disposta a abdicar
dos seus padrões de valores. Designadamente daqueles, falamos daqui um ou 2 minutos, no que toca às liberdades, à privacidade e à proteção de dados. Mas também questões de segurança. E aqui surge, e podemos puxar, a segurança ambiental. Ainda que nós estejamos numa concepção antropocêntrica do meio ambiente. Isto não é uma concepção gaia focada no ecossistema global do planeta, mas pensar até em termos consequentes com as nossas raízes culturais judaico-cristãs, no homem, o homem inserido na criação. E que a preservação do ecossistema é ao mesmo tempo uma obrigação do homem perante si mesmo, perante as próximas gerações, e é uma obrigação para o homem se preservar para uma vida boa. Mas não é o nosso objeto hoje, mas se aproxima até bastante da encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Mas poderia até continuar muito nesta questão. Mas preferi transcrever um pouco, um trecho do próprio livro branco, onde a Comissão Europeia, o Executivo da União Europeia, estabelece explicitamente a conexão. Diz-nos, leiam comigo, os sistemas de inteligência artificial prometem ajudar a dar resposta às preocupações mais prementes, incluindo as alterações climáticas e a degradação ambiental. Também é importante que se condense de uma forma respeitadora do ambiente. A inteligência artificial pode e deve examinar de forma crítica a utilização dos recursos e o consumo de energia. Isso é treinado, temos aqui a lógica de aprendizado e de aprendizado de máquina, para fazer escolhas positivas para o ambiente. Mas, ao mesmo tempo, já estamos aproximando do final, a Comissão Europeia assume que não há luzes sem sombra. E tal como naquele meu texto, meu e de uma colega da Universidade do Minho, à altura, ainda hoje, enquanto pesquisadora, a doutora Cristiana Teixeira Santos, que a inteligência artificial comporta riscos para os direitos fundamentais. O que toca a controle, quando aqui falo em controle, estou pensando em privacidade e proteção de dados, separadamente, e também de discriminação. Discriminação no sentido de manter vieses antigos, de manter e reforçar vieses antigos. Se houver interesse até de quem ouve, poderemos voltar ao assunto. Por isso mesmo, a inteligência artificial só será a sua utilização legítima se for congruente com as bases constitucionais do ordenamento da União, que assentam hoje nos direitos humanos e na dignidade da pessoa. Aliás, se formos à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o primeiro vetor é da dignidade. No artigo 1º, ou no artigo 2º, estamos com a vida. Mas já que estou, de certa forma, no Brasil, se abrirem a Constituição Federal de 1988, artigo 1º, e aliás, no domingo, com os colegas da URGS, Federal do Rio Grande do Sul, estejamos recordando que na Constituição Federal Brasileira temos lá a dignidade da pessoa, no artigo 1º, embora seja no terceiro inciso. No contexto da União Europeia, hoje, a dignidade da pessoa e os direitos fundamentais são a base de tudo. Mas também preservação do meio ambiente, sobretudo o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
E, explicitamente, o que não ocorre ainda dessa forma na Constituição Federal Brasileira, embora exista, creio que já mais de um projeto legislativo, projeto de alteração de forma constitucional, a privacidade e a proteção de dados, tanto no Tratado de Funcionamento da União Europeia, quanto na Carta dos Direitos Fundamentais. E, nos próximos 2, 3, 4 minutos, irei ficar no que é atualmente a base do microsistema de proteção de dados no nível infraconstitucional, de fontes secundárias do direito da União Europeia, sendo as primárias as dos tratados. E, no que toca aos regimes específicos no RGPD, no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, o primeiro problema é o do monitoramento. Sobretudo do monitoramento algorítmico, a partir da obtenção de dados e do tratamento de dados até em massa, através de algoritmos de inteligência artificial. Ora, o que é que temos? Temos até neste ponto se afastando da LGPD brasileira. É que o RGPD aplica-se sempre que os dados sejam suscetíveis de personalização ou repersonalização. Dito de outra maneira, embora inclusive na União Europeia exista um regime, existe desde novembro de 2018, que entrou em vigor há pouco mais de um ano, em maio de 2019, um regime sobre o livre fluxo de dados, mas livre fluxo de dados anónimos, dados que nunca tiveram uma conexão com uma pessoa natural, com uma pessoa física, ou de dados que foram, entretanto, anonimizados através das várias técnicas de anonimização. Já, quase depois convido alguém a pesquisar-me a mim e anonimização, e encontra aí através do Dr. Google trabalho meu sobre o assunto. Mas estava eu dizendo, a partir do momento em que a inteligência artificial permite, e hoje já podemos dizer, permite quase sempre e com um elevado nível de precisão, a partir de dados anónimos obtidos na agricultura inteligente, ou em fábricas, ou noutras formas, noutras fontes, a partir de sensores, sendo a pessoa natural identificável, todo o risco correspondente passa para a esfera do controlador, para usar a terminologia da RGPD brasileira. Daí tenha que analisar e assumir esses mesmos riscos, sempre que o fizer. Aliás, o antecessor do atual Comitê Europeu para a Proteção de Dados. Este Comitê Europeu é integrado, para além da Comissão, a Comissão Europeia, está na Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, e estão os reguladores nacionais. Isto antes chamava-se Grupo de Trabalho do artigo 29, porque foi previsto e criado pelo artigo 29 do regulamento, da diretiva de 1995 sobre proteção de dados, mas não tinha lá nome. Bom, mas o GT29, já o tinha feito quando se ocupou, já quase pela primeira vez há quase 20 anos, até numa matéria que a professora Iracema também referiu, que é da reutilização de dados do setor público para os privados. Os riscos de repersonalização. Mas isso foi feito até explicitamente em 2014, quando tratou das implicações das técnicas de anonimização e também de pseudonimização. Também aqui entra as questões com o tratamento de dados biométricos. São dados sensíveis.
Quer dizer, quando estiverem em causa características físicas, fisiológicas, comportamentais de uma pessoa natural que permitam ou confirmem a identificação única dessa pessoa natural, nomeadamente imagens faciais. O que isto tem muito a ver com monitoramento. Monitoramento através de câmaras. Colocando, quer esse monitoramento esteja em espaços naturais, para ver, em vez de estar lá um guarda, ver que alguém, quem é que se afastou da vereda e foi colher uma planta endémica, por exemplo. Ou quem, pensem, câmaras, quem chegou e despejou lixo num campo ou despejou efluentes no rio. Saber exatamente quem. Quer dizer que para esse tratamento serão necessários leis próprias, extra, quer da União, quer dos Estados-membros, aplicando critérios precisos, e apenas aqueles que forem compatíveis com um Estado de direito democrático e com um princípio de proporcionalidade. Bom, para terminar, dizer que, estando nós perante utilizações de inteligência artificial, ou melhor, de sistemas embebidos em inteligência artificial, o Regulamento Geral de Proteção de Dados exige seja feita previamente uma avaliação de impacto. Aliás, é curioso porque as avaliações de impacto e as declarações de impacto ambiental consequentes foram criadas e desenvolvidas no seio do direito ambiental e, entretanto, recebidas, incorporadas pelo direito de proteção de dados. Que é, aliás, nomeadamente, tratamento em larga escala de categorias especiais de dados, como os dados biométricos, ou o controle sistemático de zonas acessíveis ao público em grande escala. Já agora, notícias de ontem e de hoje, os aplicativos, um aplicativo adotado pelo Reino Unido, e que creio que a professora Iracema também referiu, para traçar, rastrear quem esteve ou está infectado com o coronavírus, isso avançou sem a avaliação de impacto, o que o governo britânico já veio a reconhecer. E estaria, porque pelo menos até 31 de dezembro deste ano, o Reino Unido está obrigado ao cumprimento do RGPD. Mas, além disso, é bom não esquecer que os tratamentos de dados, também com inteligência artificial, estão sujeitos à observância de princípios que obviam, em grande parte, aos riscos resultantes do Big Data. Como a limitação da finalidade, o Big Data, a lógica é os dados são recolhidos hoje, são acumulados e vão ser usados com objetivos que no momento inicial nem haviam sido pensados. De minimização, sim, são só os indispensáveis, e de limitação de conservação no tempo. Isto, princípios enunciados no artigo 5º do RGPD e que nem são diferentes dos que estão também logo no início da LGPD brasileira. E vou terminar exatamente como comecei. A propósito da definição de inteligência artificial, fui-me basear nas orientações éticas para uma inteligência artificial de confiança, tal como foram formuladas pelo grupo de peritos de alto nível da União Europeia, ou melhor, nomeados pela Comissão Europeia. Nestas orientações éticas,
consta um elenco de requisitos, são muito semelhantes, muito próximos, ou aos que depois, e o depois é também, é tudo por 2019, junho, julho, os princípios da OCDE sobre a utilização de inteligência artificial, que são importantes para o Brasil, porque embora o Brasil não integre a OCDE, subscreveu esses princípios que depois também foram assumidos na cúpula de Osaka do G20, quando os países mais industrializados do mundo, e pensar que no G20, para além do Reino Unido, que ainda está, do Reino Unido, da França, da Itália, a própria União Europeia também é membro, quer dizer, neste momento, dos 25 são Europa. Aí dizer o que é que temos e que se interconectam com o meio ambiente. E até, aliás, será que estas interconexões ou o aprofundamento dessas interconexões podem ser linhas de pesquisa muito interessantes, nomeadamente esta iniciativa e controle por humanos da inteligência artificial, da diversidade, não discriminação e da equidade, e ainda, explicitamente, do bem-estar societal e ambiental. E aí nós conseguimos, até antes de existirem fontes de direito positivo, antes disso, conseguimos articular, dando conteúdo, um conteúdo adicional, assim, um conteúdo adicional às aberturas regulatórias que encontramos neste artigo 5º do RGPD, que, aliás, para isso os princípios servem, sobretudo se os pensarmos como fez Ronald Dworkin. Bom, eu já sei que abusei do vosso tempo, mas eu já tinha antecipado ao professor Gabriel a minha condição de orador prolixo e impenitente. Bom.